Os que têm fôlego, louvem a Deus, louvem a Deus, louvem a Deus. Canções que te deixem em sintonia com Deus, na sua melhor rádio gospel. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. 2021, esta rádio continua levando a palavra de Deus através dos louvores. Rádio Planeta Pan. Boa tarde, tá no ar, tá começando mais um programa Papo do Bem aqui na Rádio Planeta Pan, a rádio da família cristã, a rádio que mais cresce junto com você. Para ouvir a Rádio Planeta Pan não existe mais distância, né? Hoje, sabadão, dia 12 de junho do ano de 2021, 2 horas e 8 minutos, estamos aqui em tempo real. Hoje o nosso programa Papo do Bem, um programa como sempre com 4 blocos. E hoje a nossa convidada entrevistada de hoje é a Fátima Fortes. Pois é, ela que também é assistente social e etc, viu, gente? Hoje o tema, nós vamos debater além do feminicídio, vamos falar também do femicídio, ou seja, um gera uma outra, né? E nós vamos entender isso daqui a pouquinho, agora, no nosso programa Papo do Bem, aonde você tem voz. O programa Papo do Bem já está no ar. Muito bem, hoje o Papo do Bem vem trazendo um tema talvez seja um tema polêmico, o feminicídio. E hoje a nossa convidada e entrevistada de hoje é a Fátima Fortes, ela que vem trazendo esse tema. Hoje nós vamos então conversar com ela e saber tudo sobre esse tema, que talvez para um é polêmico e outro não. Já vamos dar então boa tarde para ela. Boa tarde, Fátima Fortes, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Papo do Bem. Boa tarde, Gerry. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos que estão aí na escuta nesse momento. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quero desde já agradecer o convite da presidente Nara Chaves, do Gerry, professor Vitor e toda a equipe da Associação Nara. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço aqui sua presença. Fátima, pronto então para o nosso tema de hoje. Feminicídio é um tema, talvez para uns seja um tema polêmico, para uns não é um tema polêmico, Fátima. Preparado então para esses 4 blocos? Com certeza. Bora começar então? Vamos falar. Muito bem, já quero conversar aqui com a Fátima, já perguntando para a Fátima, eu vou esperar aqui só um minutinho, pronto, abriu o meu sistema. Eu já quero perguntar assim, Fátima Fortes, onde nasceu e foi criada, Fátima? Olha, eu nasci no Nordeste. Minha origem eu sou piauiense, nasci na cidade de Altos, do Piauí, que antigamente era Altos de João de Paiva, hoje é Altos do Piauí, no Piauí. Ou seja, teve uma mudança radical. Teve uma né? mudança aí no nome da minha cidade, onde eu nasci, né? E fui criada em territórios divididos, passei uma temporada em Teresina, onde se concentra a maior parte da minha família hoje, meus tios, meus primos, minha irmã, eu tenho um casal de irmão no Nordeste, toda a minha família se concentra lá, né? E meu pai, que sempre trabalhou no interior, eu sou filha de uma dona de casa e um lavrador, quer dizer, pessoa que trabalha na terra, né? Meu pai é um trabalhador da terra.
E minha mãe uma dona de casa. E depois de alguns anos, 27 anos, por conta do meu primeiro casamento, que é do pai do meu filho, eu vim embora para São Paulo e não voltei mais. Aí tá aqui até hoje. Estou aqui até hoje, 21 anos completou agora. Eita, maravilha. Então foi em meados de 99, né? 2000. 99 para 2000. 2000, É isso porque eu mesmo. cheguei também nesse período seu. Eu completei agora 21 anos em janeiro, que estou aqui em São Paulo. Então eu cheguei aqui em 99, janeiro, fevereiro. Eu Então mais ou menos isso aí. se eu não me engano, 2 de abril completou 21 anos que eu moro em São Paulo. Maravilha, muito bem. Fátima, como foi a sua infância, Fátima? Olha, a minha infância foi uma infância muito simples. Eu tive uma infância simples. Eu nasci na cidade, mas cresci no interior, no roça, fazenda. Então, foi uma infância saudável, porque, assim, comia de tudo, pulava no rio, subia na árvore, brincava de boneca, estudei na escolinha da comunidade, sabe a escolinha do Banco de Madeira? Ah, imagino, lembro sim. A escolinha municipal da fazenda que meu pai trabalhava, enfim. Foi uma infância com saúde, eu posso dizer assim. Uma infância simples, né? Não tinha tecnologia. Eu já vim ver televisão depois dos 12 anos de idade. Quando eu vim ver televisão. Então hoje dá pra você enxergar a infância de ontem e de hoje. A De diferença, hoje, né? Simples, muito simples. E assim, pra mim, é bem clara a diferença de uma infância para outra ao longo desses anos, né? Que hoje as crianças já não têm mais essa liberdade natural da brincadeira de bolinha, jogar a bola no campo de terra, como meu irmão jogava, no campo de terra, sabe? As brincadeiras que eu, a minha irmã e as outras meninas da vizinhança fazia, de casinha, boneca. Minha irmã era apaixonada por piquenique. Acho que hoje meninas nem sabem bem o que é fazer piquenique. E era uma das brincadeiras da nossa infância. Piquenique era aquela comidinha feita no mato, longe de casa, com todas as dificuldades, quando não tinha recurso para cozinhar, mas era o que nós queríamos fazer, era cozinhar sem recurso no mato. Essa foi a minha infância. Depois da infância, aí vem a adolescência, né? Pra todo mundo. E quando chegam numa fase de adolescência, Fátima, aí já começa, talvez até o adolescente a sonhar um pouco mais daquilo que vai Sim, fazer no futuro. sim. E aí eu te pergunto, como é que foi a sua adolescência? Então, aí veio os desafios, né, Jerry? Porque eu tive que amadurecer muito cedo, porque meus pais, eles trabalhavam muito. Minha mãe, como dona de casa, ela tinha várias responsabilidades, cuidar dos filhos da casa e ainda ajudava meu pai com os afazeres da roça, né, na época. E eu tive que amadurecer. Eu brincava, mas eu tinha a responsabilidade de brincar e ajudar nos afazeres da casa, né? Então, depois dos 14, 15 anos, eu já estava buscando, assim, os meus propósitos de adulta. E sempre querendo estudar, porque a escola do interior foi uma escola que alfabetizou, mas depois o período de alfabetização parou. Tá, e eu me perguntava, e agora? Eu vou para onde? Vai ser o quê? No Nordeste, as meninas crescem com uma cultura muito simples. Todos os pais e mães acham que as meninas já vão crescer, vão casar, vão ter filhos. Cuidar da casa. Cuidar Essa da casa. é a visão, né? Já é a visão, já é uma cultura muito concentrada. Eu já cresci com um olhar diferenciado. Eu nunca me imaginei casada, mãe. Eu sempre me imaginava dentro de uma outra escola e depois outra escola. Eu não sabia o que era uma faculdade, lógico, eu não sabia como é que... Eu sabia que tinha um médico, um engenheiro, eu sabia que tinha um professor, mas como eles chegavam ali, eu era tão inocente que eu não sabia. Então, a minha adolescência foi quando eu parti para ir para a cidade grande, não esqueço nunca, que minha mãe que me levou para a cidade grande, né? E eu comecei uma maratona de morar na casa de família, trabalhar, cheguei a morar com uma tia. E o pensamento sempre foi ir para a escola, fazer um curso, aprender profissões, e daí eu não parei mais. Foi na cidade grande que eu conheci meu primeiro marido, né? Porque falando um pouquinho da minha vida pessoal, sou divorciada, fui casada 2 vezes, sou divorciada, sou mãe. E no meio de todos esses acontecimentos, como mulher, como pessoa, eu nunca parei uma coisa, estudar. Eu sempre pensei assim, eu tenho que concluir minhas etapas com a escola, com a formação e não parei. Não parei. Eu queria tocar minha vida com tudo. Ser casada, ser mãe, ser dona de casa, mas ser uma mulher intelectual, ser uma mulher com conhecimento diferenciado. E também dividir isso com alguém, né? Sempre dividir, porque pessoas às vezes querem fazer isso para si. Mas eu nunca pensei que eu fizesse seria só meu. Não, eu tenho que distribuir. Como é que eu faço? Distribuir conhecimento é informar
é falar para o outro, né? É tentar mostrar a realidade daquilo que nós vivemos no dia a dia. Que cada dia que passa vai mudando também, e vai né? mudando, os acontecimentos vêm, as mudanças acontecem naturalmente. E quem se propõe a estudar, ela tem responsabilidade. Estudar não é só estudar, aprender a ler e escrever. Existe a responsabilidade por trás do conhecimento. Quais são essas responsabilidades? Eu vou me identificando com elas a partir dos acontecimentos, como você colocou. O dia a dia, a vivência, os contextos, né? Os acontecimentos, as situações sociais, não sociais. E eu vou mostrando assim, gente, isso tem que ser feito, vamos por aqui, vamos pensar dessa forma. Eu sempre fui assim, vamos dizer assim, uma eterna aprendiz, eu acho, assim, eu me vejo uma eterna aprendiz, eu tenho loucura por aprendizado e gosto de transferir também. Eu tenho, assim, gosto muito de transferir conhecimento. Eu não guardo para mim, eu transfiro. Legal. Ô, Fátima, pra gente dar uma resumida em tudo sobre a sua adolescência, obviamente que na sua adolescência, como outras pessoas, tem um sonho, né? Sim. E qual o sonho que você já projetava na adolescência? Não, o meu sonho, se realmente eu me tornar uma pessoa mais estudada, eu vou fazer isso, aquilo. Qual o seu sonho que você já buscava a procurar no meio desse caminho aí? Olha, como adolescente, como eu te coloquei, por uma pessoa que ter sido criada numa cultura muito simples, da roça, do interior, não ter conhecimento a fundo de onde a intelectualidade poderia me levar, quais seriam as possibilidades que eu teria, eu não construí um sonho, mas eu sempre me via assim fazendo algo diferente, em algum momento. Eu sempre fui muito dinâmica, tenho uma facilidade muito grande de aprender as coisas. Eu aprendo muito fácil tudo que eu quero aprender. Então, meu caminhar com as profissões foi uma trajetória. Primeiro, eu virei cozinheira profissional. Aí, um dia, do nada, eu já morando aqui em São Paulo, 27 anos de idade, já mãe, já divorciando desse casamento do pai desse filho, eu acordei e falei assim, vou voltar a estudar. E eu tinha um emprego que eu estava há 7 anos. Eu cheguei para a patroa e falei, não quero mais trabalhar porque eu quero estudar. E com esse emprego eu não consigo estudar porque o horário não permite. Eu vou batalhar outro emprego onde eu possa voltar para a escola, porque eu tinha parado os estudos logo que eu casei fiquei grávida, meus estudos foram interrompidos, mas o sonho ficou parado ali na mente. Vou estudar e vou estudar. Aí aquele emprego eu tinha assim o que eu precisava. Não vou dizer que era um emprego ruim, não. Eu conseguia bancar minhas contas, ajudar a família, mas faltava alguma coisa. E foi quando eu projetei voltar para a escola à noite, fazer o EJA, porque eu já sendo mulher, dona de casa, mãe, o formato era outro para mim estudar, né? Só que o horário que eu saía daquele emprego para chegar na escola era um horário que comprometia. Então eu abri mão de um emprego que eu estava há mais de 7 anos porque eu queria voltar para a escola. E aí, quando eu cheguei para a patroa que eu falei isso, ela olhou na minha cara com aquele jeitinho e deu aquela risadinha, tipo, você é louca. Você entendeu? Mas eu enfrentei o desafio e eu consegui me reempregar 15 dias depois, voltei a estudar. O desafio te deu uma alavancada. Foi. Conseguiu aos movimentar, 20, né? Aos 27, 28 anos por aí, eu tinha o quê? A 5ª série. Minha irmã que tirou meu histórico escolar em Teresina, onde eu tinha parado meus estudos, mandou para mim e eu retomei minha vida escolar. Você achava que dava tempo. Que dava Fala tempo. assim, não, vou encarar, nada de bater negócio frente, de desistir, vou bater de frente mesmo e eu vamos fui que pra vamos. cima, fui pra cima. Eu saí do emprego, 5h30, 6 horas, eu corria, entrava na escola, não dava tempo de jantar, ficava até às 11 da noite, chegava em casa exausta, mas feliz, porque eu tinha voltado a estudar. Essa foi a minha trajetória. Então, a minha adolescência não teve um plano de sonho, assim, não teve um sonho construído, mas tinha um objetivo, estudar. Estudar, sem saber onde eu iria parar. Já que começou, tem que terminar, né? Isso, eu não construí um sonho de que tipo, eu vou ser médica, vou ser bailarina. Não tinha esse sonho, assim, com essa ideologia. Sim. Mas eu sabia que eu tinha que estudar. Por algum momento, lá quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu ia para a cidade com a minha mãe, eu via os policiais, fardado, tudo bonitinho na rua, eu pensava, e se eu fosse uma policial? Mas foi uma coisa muito passageira. Foi muito simples, passou. Depois eu passava em frente à igreja e eu via assim as meninas, as irmãs, eu pensava, e se eu for uma freira? Porque eu não sabia chamar irmã na época, eu chamava freiras, né? Elas sempre chamaram-se freiras. Aí eu achava lindo aquele véuzinho, com aquele rosto todo desenhadinho, com aquele véu.
E se eu fosse uma menina dessa? Porque aí depois eu fui perceber que era o uniforme. O que mexia comigo era a pessoa de uniforme. Mas não era um sonho. Eu via, eu gostava, achava bonito, não sabia como chegava lá. Então não era um sonho. Mas o que estava na minha cabeça, o que sempre esteve, o que nunca deixou faltar foi estudar. Fátima, tem que estudar. Fátima, segue em frente. Você entendeu, Gerry? Então foi uma trajetória bem complexa, bem dinâmica, mas eu te coloco, saudável. Porque eu não precisei, assim, fazer nada de errado gravemente para mim dizer hoje eu estou aqui, mas para mim chegar até aqui eu fiz isso, tive que fazer aquilo. Não, eu fiz tudo dentro de um projeto de vida saudável. Mudei de emprego, mudei de casa, divorciei do casamento quando precisou, deixei o filho com os pais e fui fazendo no dia a dia, na vontade. Foi assim, uma trajetória bem ampla, bem longa mesmo, até chegar aqui hoje, na idade, nesse grau de formação. E hoje você chegou a realizar realmente os seus sonhos, conseguiu estudar, alavancar na vida, mesmo com dificuldade ou não, você deu a continuidade. Sim. Mas hoje, Fátima, o que te motivou a você começar no projeto social, sendo assistente social também e várias outras coisas? A assistência social veio, como eu te falei, foi assim um impulso, foi um acaso, não foi um projeto, não foi um sonho planejado. Eu já, em outra etapa, quando eu já não era mais cozinheira, já tinha virado trabalhadora na área de beleza, porque quando eu saí da cozinha, que eu fui para a escola, que saí da escola, que precisei ir para a faculdade, eu fui mudando de emprego, de profissão, até me engajar com os estudos, porque qual era o meu objetivo? Sempre estudar. Tá, mas eu chegava em empregos que não me davam a permissão de horário para estudar. Então, eu saí da casa de família, fui trabalhar na empresa de manutenção, fiz curso de segurança, aprendi a ser controladora de acesso, falar os códigos de segurança, tipo o QAP, o QSL, o que é o QRU, o QSJ. Eu fui aprendendo, porque eu falei, não, aqui eu consigo trabalhar e estudar. Fiquei pouco tempo na empresa. Não é isso. Daí eu fui para um salão de beleza. Comecei a trabalhar no salão de beleza. Nessa altura também comecei um novo relacionamento. E estudando. Jamais a escola ficou para trás nesse período. Só que aí nessa etapa em que eu comecei a trabalhar com beleza, eu já estava indo para a faculdade. Já era um objetivo. Já estava concluindo o ensino médio, e pensando que eu tinha que fazer uma faculdade. E eu sou de uma família de pessoa empreendedora. Na minha família, assim, quem não é da agricultura, como meu pai, quem não é da roça, é empreendedor. Uma família tradicional. Isso. Então é assim, tem a costureira, tem a moça que faz o crochê, tem a cozinheira. Atualmente, pelo que eu estou sabendo hoje, minha irmã trabalha com serviço de comida, de cozinha. Então, as mulheres da minha família, elas sempre foram muito trabalhadoras, cada uma dentro do seu profissionalismo, mas muito independente, muito particular, algo muito delas, assim. E eu, quando eu saí de trabalhar em casa de família, trabalhar em empresa privada, eu fui montar o meu próprio negócio. Então, eu entrei para a Embeleze. Eu fazia escolaridade à noite e fazia o curso da Embeleze no final de semana, que eu pensei, vou ter que aumentar a minha renda. O filho crescendo, eu não tinha casado novamente, então eu fui fazendo a soma da minha caminhada, mas parar de estudar nunca. Aí foi quando eu abri o meu próprio salão de beleza e fui conciliar a minha faculdade com o meu salão. E eu estava ali um certo dia fazendo cabelo, fazendo escova e passou na minha cabeça, agora é hora de ir para a faculdade. Eu já tinha terminado o ensino médio, meu salão estava pronto, eu estava trabalhando, eu tinha um nível alto de clientes, eu tinha todo o movimento no salão do bairro onde eu morava. E eu falei, tem que ir para a faculdade. Ao ver de muitas pessoas, eu ia estudar administração, porque eu tinha uma empresa, né, toda arrumadinha, e minha família sendo uma família de pessoas que sabia vender, empreender, fazer um monte de coisas com a arte, de costurar, de crochê, de bordar, sabe? Eu tenho uma tia que vendeu cafezinho na praça, cada um tinha o seu próprio negocinho. Então, ao ver de muita gente é isso, ela vai estudar administração, não. Eu lembro muito do dia que eu deitei, dormi uma noite de sono tranquilo, quando eu acordei no outro dia e eu tinha uma coisa na minha cabeça, você vai estudar serviço social. Você vai estudar serviço social. E eu fiquei, nossa, serviço social, mas serviço social, fui pesquisar. Não tinha WhatsApp naquela época, era diferente. Ou seja, não tinha quase nada, né? Não tinha quase recurso, né? E aí eu fui na loja de serviço
para pesquisar o curso de serviço social na internet, porque eu não tinha computador em casa. Tudo era lan house aquela Era época, lan né? house, era outra época, e não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, a gente não tinha como ver muita coisa sobre os temas, sobre os assuntos da sociedade, era só, eu lembro do Orkut, que era o que eu tinha na época, era só um Orkut, a gente não tinha as postagens que tem agora, os informativos, não corria nada nas redes, como é agora, né? E eu pesquisei, quando eu vi lá tudo o que a profissão fazia, eu falei, pronto, é isso que eu vou estudar. Aí daí não parei mais. Comecei a estudar e já como estudante já comecei na prática, porque até então eu entendi que ser uma assistente social seria uma pessoa que informa, que atende pessoas, ela ouve, ela informa, ela atende, ela media, ela fiscaliza, ela implanta o serviço social. Era uma conjuntura de conhecimento. Pronto, aquilo mexeu comigo. Eu falei, é isso aqui. Desafiador. Eu não sabia nem quais eram as bases científicas dessa formação e eu quis. E o desafio, eu me formei no EJA à noite. O EJA é um projeto do Estado para pessoa que estuda fora da idade, fora do tempo. E quando eu fiz o EJA, era 2008, ano daquela crise absurda que o mundo sofreu, igual está agora, né? Bem parecido. E o governo não bancava as matérias de sociologia e filosofia. No Estado não tinha essas matérias quando eu me formei. E quando eu escolhi minha universidade, escolhi toda a minha proposta de estudo acadêmico, qual foi meu primeiro desafio quando eu cheguei em sala de aula? Eu não tinha tido filosofia e foi minhas primeiras matérias no curso de serviço social. Então, meu desafio foi saber o que era sociologia e o que era filosofia. Enquanto outros que vinham do Colégio Santo Américo, vinham do Colégio São Francisco, vinham de colégios de alto padrão para aquela universidade, que eu entrei lá como bolsista, eu entrei porque eu consegui passar, tive uma boa pontuação e alcançar uma bolsa, eu estava num grupo de pessoas totalmente potentes no conhecimento escolar e eu tinha ido da Escola do Estado, do EJA, estudado à noite na correria e não tinha filosofia e sociologia. Então, eu já comecei minha profissão, meus estudos com desafio, porque na sala de aula todos me olhavam com aquela diferença assim, querendo falar assim, ela é burra, ela não vai conseguir. Quando eu me identifiquei na sala como nordestina e piauiense, pronto. Porque aí assim, piauiense passa fome, porque piauiense passa fome, piauiense não aprende a ler nem escrever, é burro. Assim, escutava os bochichos de alguns, eu não posso dizer que a minha turma inteira fez isso comigo, eu tenho ótimos colegas de sala, graças a Deus tenho amigos desse período, que são meus amigos até hoje, graças a Deus. Não posso generalizar e falar assim, foram todos, não, mas teve um grupo que olhava assim, tipo, coitada, e aí escutava o bochichinho do outro lado, tipo, vai se ferrar. Não, eu não baixei a cabeça, eu fui. E eu consegui sim desempenhar meus trabalhos de filosofia e sociologia no período. Foram 6 meses de grade das 2 matérias. Foi desafiador, Jerry, foi desafiador. Mas hoje tá aí, né? Ah, tô aqui. Hoje, além de ser assistente social, etc. Dou aula de sociologia no Estado. Isso que eu já ia te perguntar. Para o ensino médio. Há 8 anos, desde que eu comecei minha carreira, meu primeiro emprego foi na educação estadual, onde até hoje eu tenho vínculo, graças a Deus. Sou muito grata ao governo do Estado por a oportunidade a mim dada. Meu currículo foi muito bem avaliado. Na época, fui aprovada. E eu dou aula de sociologia. Eu falo da sociedade em sala de aula, em alto e bom tom, com muita segurança. Muito bem, tá aí, é a Fátima Forte, a gente já conhecendo aí um pouco da história, né, da Fátima, onde todos os convidados e entrevistados, a gente procura saber um pouco da sua história, da sua linhagem, de onde veio, como é que tudo começou para chegar aqui em São Paulo e ter uma história assim excelente igual a Fátima, como outros também já passaram por aqui. Esse foi o nosso primeiro bloco de hoje, aqui no nosso programa Papo do Bem. No segundo bloco, a gente já vamos entrar no nosso tema, que é o tema de hoje, feminicídio, que também podemos falar sobre femicídio também, que são um que gera uma outra coisa, um gera outra, né, Fátima? Na verdade, né? Nós vamos explicar tudo isso aqui. Sim, sim. Então você que está aí nos ouvindo agora, nós vamos pro intervalo musical, enquanto a gente toma uma água, respira, e a gente olha aqui nas redes sociais, vai no Facebook, vai no Instagram, já convida mais alguém aí, e retornamos já no segundo bloco com a nossa convidada de hoje, que é a Fátima Forte. Sai daí não, Papo do Bem, volta já. Todas são praticamente iguais, mas nós, Rádio Planeta Pan. temos uma pegada diferente. Rádio Planeta Pan.
posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Papo do Bem, aonde aqui você tem voz. Hoje o nosso tema é feminicídio, com a convidada entrevistada de hoje, Fátima Fortes. Já aí no primeiro bloco, já conhecemos um pouco da história da Fátima Fortes, contando aí um pouco, né, da sua sobrevivência. E agora nós vamos direto ao assunto. Fátima, agora o negócio é aquela coisa, né? Talvez o tema seja polêmico para algumas pessoas, mas para algumas pessoas não, são realmente conhecimentos. E eu vi aqui, Fátima, sobre a diferença entre um e o outro. O que é, né, o femicídio e o feminicídio? Depois de analisar cada um de forma isolada, podemos apontar que as diferenças são: femicídio é gênero e feminicídio é espécie. O feminicídio
é uma qualificadora do crime de homicídio e não o crime autônomo. Femicídio é homicídio que tem vítima mulher. O feminicídio é o homicídio contra a mulher em razão do seu gênero. Ou seja, é um diferente do outro, né, Fátima? Exatamente, Jerry, você esclareceu muito bem a diferença entre um e o outro, ficou bem claro. E assim, hoje a nossa sociedade vive, vamos dizer assim, um verdadeiro colapso desse crime, né? Se a gente for colocar em pauta tudo que a gente tem visto nos últimos anos, é bem grave. 2018 foi o ano que bateu o recorde em número de feminicídio, né? Que é o, vamos dizer assim, é o homicídio contra a mulher, é o crime praticado contra a mulher. A violência que vem a partir dos contextos. Ele nem sempre acontece de uma forma imediata. O feminicídio é uma coisa muito covardemente aplicada contra a mulher, porque ele vem a partir de contextos. Dificilmente uma mulher morre desse crime, assim, um cara chegar, pai matou. Não. Quando isso acontece, já vem a partir de um histórico, de um acontecimento, de outros acontecimentos, na verdade. Vai seguindo uma sequência de criminalidades ali na caminhada da história dela para que chegue, vamos dizer assim, às vias de fato, né? Geralmente as mulheres que morrem desse crime, elas estão ligadas a algum relacionamento ruim, não aceitável a certas condições que ela não se propõe, e isso vem gerando uma sequência, assim, a quantidade, né? O que é grave é a quantidade de mulheres mortas por ano no Brasil por conta desse crime. Aí você pode, assim, analisar, olhar os entornos. O que leva a acontecer tanto? Por que tantas mulheres morrem vítima de violência, vítima de feminicídio? Nós estamos vivendo uma sociedade, Jerry, em que, assim, as mulheres elas ainda não são aceitas, de uma certa forma, nas suas decisões. Nós somos mulheres de uma nação em que, aos poucos, ao longo da nossa caminhada democrática, a gente vem conquistando os nossos direitos. Vamos dizer assim, falta muita coisa? Falta, ainda falta muitos espaços na sociedade para a mulher ser aceita como ela tem que ser aceita. Nossa proposta salarial ainda é inferior à do homem. O nosso voto só chegou depois da mudança constitucional. Assim, a mulher ela teve toda uma dificuldade de alcançar o que tem hoje como direito. Mas, se você pegar outros países lá fora, comparar com o Brasil, avançou muito. As mulheres brasileiras, elas avançaram, assim, vamos dizer, valentemente nas suas conquistas. Elas avançaram. Os movimentos sociais favoreceram muito, né? Eu lembro que na década de 70... você voltando no tempo e olhando na história, eu lembro de ter lido já que as mulheres, elas iam muito ao estádio de futebol, né? Era outra época, mas as mulheres iam ao estádio de futebol até mais que agora. E eu fiz essa leitura, faz uns 3, 4 meses que eu fiz essa leitura, e eu não esqueci, eu fiquei com isso marcado ali na minha cabeça, a minha lembrança, gente, mas... que coisa! Nós estamos em pleno século XXI, mulheres têm medo de ir ao estádio. Só que 70, anos 80, as mulheres iam muito aos estádios. Por quê? Aí você busca entender. Era uma época em que as mulheres eram mais restritas ao lar, mulheres não vestiam como vestem hoje, as mulheres eram mais ligadas às ações das igrejas, de modo geral falando, mais voltadas para as questões familiares, mas elas iam ao estádio. As mulheres que tinham acesso, elas iriam ao estádio. Porque elas não sofriam tanto com o machismo como elas sofrem hoje. Então, elas eram respeitadas. Elas iam de vestido, de salto, todas penteadas para o estádio, e elas comemoravam a vitória do time delas e não sofriam os danos que hoje as mulheres sofrem. E eu fiz essa leitura e fiquei com isso na minha cabeça. Falei, gente, mas por que será que houve tanta essa mudança? Eu sempre me pergunto, eu sempre me questiono no dia a dia, por que disso, por que daquilo, o porquê. E pesquisando, indo atrás, buscando alguns autores e vendo os documentários, né? Porque eu não abro mão de ver documentários sobre diversos temas que me chamam a atenção, como esse é um tema que me chama muito a atenção.
as mulheres, elas estão sofrendo tanto, elas estão tão sofridas que tem alguns espaços na sociedade em que a mulher evita, por conta do assédio, que ela sofre muito assédio sexual, assédio moral, sabe? Práticas machistas do dia a dia. Quando nós estamos em outra época, quando a tecnologia chegou, a globalização, quando as religiões se envolveram mais com as questões da sociedade, vieram mais para o social. Hoje as mulheres, de uma certa forma, apesar dessa liberdade que elas conquistaram ao longo dos anos, com toda essa caminhada até aqui, contando, como eu falei para você, lembro muito de ter lido, a partir dos 70, 80, os anos 90, o período de transformação na vida das mulheres brasileiras, elas estão mais oprimidas. Elas enfrentam, tem um lado que elas enfrentam na sociedade, que é o mercado de trabalho, elas brigam mais pela política, elas brigam mais pela qualidade de vida, mas tem algumas culturas em que elas abrem mão por medo de sofrer tais violências. Isso é uma coisa muito séria na vida das mulheres, porque a mulher, eu não vou no estádio de futebol, que foi uma pesquisa que eu fiz depois dessa leitura, não vai, as mulheres evitam o estádio porque elas sofrem muito assédio sexual. Então, por que tudo isso? O homem, falando assim, o ser, não aceitou esse processo de evolução. Eu vou muito de pesquisa, vou muito de leitura, vou muito de ir atrás de informação para tentar entender aí vamos dizer, essa dificuldade, essas complexidades do dia a dia, até chegar ao porquê de tantos crimes, tantas mortes, tanta mortalidade feminina. E o que se explica, que assim, o homem e o ser já é considerado superior, você sabe. Biblicamente falando, ele é o ser superior. Naturalmente. Isso é desde a história da vida, né? Vamos pensar assim, se você for buscar a história da Igreja 1, história da Igreja 2, tá lá, o homem é o ser superior. Independentemente do seu grau de escolaridade, sua profissão, ele já tem uma cultura de ser o representador da família, o liderante, a pessoa de frente, em várias linguagens assim falando. Então, hoje, nessa mudança social que nós estamos passando, todas essas transformações, alguns homens usam isso totalmente ao contrário. Esse poder que ele tem, essa masculinidade toda essa questão que é dele, fisicamente, socialmente e financeiramente, o homem ele não quer aceitar que a mulher também alcançou isso dentro do que ela é, como mulher, como feminina, como pessoa social, como pessoa política, como pessoa culta, que pode viajar sozinha, deixar o marido em casa, os filhos e seguir na sua profissão. Tem homens que ainda não aceitam. Ainda tá lá com aquela cabeça... Ou seja, aquela mente fechada, né? Isso. Eles ainda não aceitam esse processo de mudança. Então, é o que mostra estudo, é o que mostra a pesquisa, que ele não quer a mulher de igual para igual com ele. Ele quer se manter nessa cultura, que é uma cultura vamos dizer, de uma vida inteira de que eu sou superior. Eu pago a conta sozinho. Eu sou o cara do sexo, eu sou o cara das decisões, da casa. Eu sou o cara que digo tá certo ou tá errado. E não pode. Hoje, como eu coloquei para você, é o seguinte, mesmo com todo um processo lento, mas as mulheres, elas conquistaram alguns direitos. O direito de falar, o direito de colocar seus pensamentos, o direito de estudar, o direito de escolher a profissão, o direito de votar. A mulher paga imposto igual o homem. Se ela não tem um companheiro, ou se ela opta por não se casar, que é um direito dela também, ela sustenta a casa. Ela se sustenta, ela tem que pagar suas próprias contas. Por que ela não pode ser tratada de igual para igual? Aí quando junta, vamos na relação A2. Ele quer manter, né? Ele quer manter esse perfil de que porque está no mesmo lar, ou porque os dois têm uma relação íntima, seja namorado, seja, vamos dizer, amizade colorida, o ficante, mas ele tem sempre aquele comportamento de que ele é o superior. A mulher tenta se relacionar, lá se vem ali o desafio. O homem é o ser superior na relação, sempre. A mulher não tem ainda aquela liberdade de direito de andar de igual para igual com seu companheiro sem ser questionada, criticada ou até mesmo humilhada. Isso acontece muito
todos os dias, em todos os territórios brasileiros. Olhando bem assim, a gente não nota, né? Mas é o que tem sobre as pesquisas e tudo mais, vem acontecendo. Acontece. Agora, o que muda são as situações. Tem algumas regiões em que isso são mais abrangentes, né? Tem números maiores de criminalidade e violências, né? E tem estado em que isso acontece, vamos dizer, menos, ou que talvez também sejam menos publicados. Nordeste é o campeão, Pernambuco é o estado campeão em mortalidade de mulheres. 2018 foi Teresina, minha capital, Recife e Goiânia. Foram as cidades brasileiras que mais morreu mulher assassinadas. Pernambuco, cidade de capital de Recife, chegava a morrer 7, 8 mulheres por noite nas praias, assassinadas. Então, é uma coisa assim, Jerry, que eu queria muito colocar aqui para você e para todos que estão aí acompanhando essa data de hoje, que é considerado Dia dos Namorados, né, dia dos comemorar aí os amores, né, as relações. Gente, observem certos detalhes, observem certas atitudes. A mulher, às vezes, ela se deixa muito enganar. Porque o homem, nessa postura dele ser o ser superior, nessa postura dele querer continuar nesse comando, que eles querem se manter ali, de que nós somos a referência o tempo inteiro. Ele não precisa se referenciar, porque ele já é. Ele não precisa mostrar nada, porque naturalmente o homem já é a referência. Então ele não precisa, mas ele tem essa ânsia de querer continuar mostrando. E mostrando, e mostrando. E a mulher, muitas vezes, não percebe. Porque existe o cara explosivo e existe o cara silencioso nessa postura. O silencioso, ele é aquele que usa o carinho, né, para seguir nesse comportamento. A mulher quer dirigir, não, querida, não precisa, eu dirijo para você, eu te levo até lá. Não, cuidado. Ele quer saber onde você está. Ele quer saber onde você vai, por isso ele vai te levar no carro dele, vai te dar carona. Tome cuidado. Existe uma coisa que você pode colocar como carinho e outra que você pode observar como controle. Existe a diferença entre o carinho e o controle. E muitas mulheres não sabem diferenciar essas atitudes. Entendeu? O homem que tem aquele papel de que está sempre, eu sou responsável por tudo, eu vou pagar tudo, sabe? Tudo. Às vezes a mulher quer até participar financeiramente de alguma coisa por uma questão dela se sentir capaz, querer dividir alguma coisa. O homem não aceita, porque ele entende que ele é o homem, ele tem que fazer tudo. E a mulher fala, ai, tadinho, nossa, tudo ele está fazendo sozinho, ele me ama, ele me adora, ele faz isso porque ele gosta de mim. Cuidado, porque isso pode não ser amor, e sim o controle da sua vida. Ele quer manter você no controle financeiro, ele quer manter você no controle de liberdade com quem você vai, para onde você vai, com quem você está. O telefone, o computador, tem que ter muito cuidado, porque ele age silenciosamente. Ali é que ele vai se mostrando aos poucos, até chegar a um ponto em que se ela simplesmente fala, não, hoje vai ser do meu jeito, ali acabou para ela. Porque é inaceitável, para ele é inaceitável. O homem autocontrolador, ele não aceita a decisão da mulher. Ele não aceita a iniciativa da mulher. Ele não aceita a independência da mulher em si. Não estou dizendo aqui, gente, que isso é todos os homens. Não, não são todos. Quero corrigir aqui desde já que nós temos, vamos dizer assim, bons homens em nossa nação, claro, bons pais de famílias, bons namorados, bons companheiros. Eu sou uma privilegiada de ser uma mulher que hoje optei por estar solteira, optei por não querer casar mais, não querer mais me envolver, mas eu sou feliz com os homens dos espaços por onde eu trabalho. Trabalho, estudo, os lugares que eu passo, sou muito, muito bem respeitada por todos. Então, eu conheço, sim, homens, cidadãos de bens, sabe, que respeitam a mulher solteira, como ela se veste, como ela se arruma ou não se arruma. Eu tenho homens assim na minha caminhada. Mas, quando se trata desse crime que hoje vem afetando a nossa sociedade... Crescendo cada vez mais, Crescendo cada vez mais, tem que ficar esperto, tem que ter muito cuidado. E é nesse exato momento, Fátima, que eu quero te perguntar, porque, já aproveitando a deixa, no ano de 2000, veio aí, infelizmente, a pandemia, e notamos que esse crime, né,
tanto no femicídio e feminicídio, ele cresceu muito mais do que isso aí. Como é que é lidar de frente com a profissão para se lidar contra os riscos nesse caso, Fátima? Olha, é sério, vamos dizer assim, é bem complexo e sério, como eu te falei. Porque vem a escuta, né? No meu caso, eu tenho o papel da escuta social. Jerry, eu já fiz muitas escutas, eu já ouvi de tudo. Tudo que é relatos, assim, de inúmeros casos. Agora, o difícil, por que que é difícil? Por que que eu te coloco a dificuldade? Porque a mulher, ela tem o papel de denunciar, né? Nós temos a responsabilidade de orientar nós, profissionais das áreas de referência de atendimento, né? Orientá-las e falar, olha, abre denúncia, você vai à delegacia civil vai subir para a delegacia da mulher, que depois vai para a segunda instância, que vai para uma terceira instância, para poder ser corrigido, analisado e você ter os respaldos do que você está passando aí. Só que aí funciona, é tudo um processo. Qual é o desafio? É que a mulher, ela ainda não encontrou, ela não tem a força de acreditar na justiça. Ela não consegue acreditar. E quando a gente consegue trabalhar uma situação em que ela acredita e ela vai, mesmo sabendo todo o desafio que ela tem, toda a dificuldade, aí lá na frente ela é oprimida. Ou porque ela não tem apoio da família, dificilmente a família apoia uma mulher que sofre violência dentro de casa e resolve denunciar, ou da própria delegacia, porque existe a postura machista dentro da própria delegacia, a postura machista, né, do atendimento da própria delegacia. O delegado chega e fala assim, mais uma que chegou aqui hoje, isso é barraco. É o barraco de família. Faz ali um atendimento, vamos dizer, superficial, ela volta para casa e tudo continua acontecendo. Então é muito desafiador para assistente social, para psicóloga, para médica, mandar a mulher abrir a denúncia. Porque a mulher, ela tem que entrar nesse desafio com força. Ela tem que bater de frente com o poder público e falar, eu quero ser atendida. Eu quero meu respaldo. Eu quero esse cara preso. E aí, quando ela começa a falar, quando ela enfrenta, quando ela chega a essa possibilidade do estado emocional dela falar, agora eu vou conseguir, eu vou me defender, aí chega a ameaça, chega a falta de apoio, e ela, de uma certa forma, acaba se oprimindo, retrocedendo, porque ela não encontrou nenhum suporte para que ela seguisse em frente. É o que acontece? Ela morre. Ela morre, porque ela cede à ameaça. Quando ela não encontra apoio, quando ela não encontra a força de alguém que chega e fala assim, vai que você consegue. Então, eu consigo, eu vou te ajudar. Ou a própria família falar, você não está sozinha. Pode contar comigo. Dificilmente a mulher vai ouvir isso da família. Dificilmente. Existem inúmeros casos em que a mulher buscou todo o apoio e ela não encontrou. Então, ela acaba cedendo às ameaças, ela retrocede na decisão de denunciar, de fazer o corpo de delito e ela morre. Com esse recurso que tem hoje, que a mulher usa, além de procurar uma delegacia feminino, que também tem essa tecnologia que também está avançada, que às vezes a mulher usa lá, acho que é um aplicativo, alguma coisa parecida que possa identificar que o parceiro, alguém que está ameaçando ela, se aproxime e ela consegue avisar para que ela possa se proteger. E funciona nesse caso, ou funciona ou está funcionando? É assim, é para funcionar. É um recurso muito bom. Eu já cheguei a testar nos meus atendimentos para algumas mulheres. Eu já cheguei a testar e o atendimento deles é bom porque o que tem de bom? A descrição. A mulher que ela abre a denúncia, ela não é exposta. A mulher, ela tem vários canais para ela abrir denúncias discretamente. Qualquer tipo de denúncia relacionada às defesas de direitos dela e busca de proteção. Tanto eu quanto profissional atendendo outras mulheres, ou eu como mulher, ou outra mulher. Se ela disser, vou denunciar, se ela falar para cima, quero me defender de tal situação, ela tem os canais. Mas ainda tem a dificuldade, como eu estou falando, ainda existe a dificuldade. E o fator mais complicado, Gerry, é que poucas mulheres ainda não têm essa atitude. Pouquíssimas mulheres têm iniciativa da denúncia. Por causa do medo que bate mais forte? Exatamente, como eu te falo, existe o medo da ameaça e existe a insegurança de não ter apoio. Ela é oprimida por uma série de fatores. Ela tem medo de enfrentar a sociedade. Se ela é casada, ela tem medo porque ela vai ter que se separar. Definitivamente, se ela denunciar o companheiro que agride ela dentro de casa, ela tem que enfrentar a família, que pode não aceitar isso. Ela tem que enfrentar os amigos,
Ou seja, uma série de problemas, Uma né? série- Filhos, se Isso. tiver também. O pensamento então pensa- dela é, eu vou denunciar ele, vou me livrar da violência, mas e lá fora? Tem os filhos, tem os pais, tem os irmãos, tem os amigos homens, tem o trabalho dela, se ela é uma mulher que trabalha ou se ela é uma mulher que estuda. Ela sofre porque ela pensa, ela fica dividida. Ou eu sofro isso calada e minha vida lá fora tá toda certinha, ou eu bato de frente com a situação, eu vou enfrentar. Dane-se a opinião do outro, eu vou e vou fazer. Existe 10 em cada 100 que tem essa atitude. E quando ela tem, muitas vezes ela não é bem respaldada. Então, existe sim bons canais. Dá para fazer uma boa denúncia, dá para ter acesso a ser atendida. Mas vamos dizer assim, é uma caminhada, é um processo. Ainda é muito lento, viu, Ger? Os resultados, assim, para a quantidade de mulheres que morrem, assim, o número de mulheres que é muito alto, que morrem nas mãos dos seus companheiros e outras situações, é muito alto para o número de respaldo, de mulheres que têm respaldo a partir das denúncias. Infelizmente, o número ainda é um número menor que o outro. E essa é a caminhada, é tentar mudar esse número, tentar retroceder a essa grande, vamos dizer assim, em todos os lugares, inúmeros que acontece. Você pensa, meu Deus, mas esses canais todos existem? Existem, eu já testei eles, como eu te falo, eu já fiz todos os testes, o Disque 100, o 180, tem esse aplicativo, como você falou, são recursos muito bons. Mas hoje eu aqui, assim, Fátima, falando, é uma coisa, mas a mulher que eu atendo falando é outra. Então, são situações muito delicadas. Ou seja, no dia a dia, então, da profissão, né, a gente vemos que os respaldos, né, Sim. das políticas e órgãos é nesse setor aí, nesse fato que você quer chegar para que isso melhore cada vez mais. Sim, é a luta incansável. Minha profissão ela é chamada profissão que trabalha fazendo um trabalho de formiguinha, porque é como eu te coloco, eu tenho o papel de ser a pessoa que tem que atender a várias complexidades, mas, por outro lado, eu tenho um desafio, porque eu tenho que dar respaldo, eu tenho que dar respostas mediante os casos que eu atendo. Tá, mas como que eu dou essas respostas? A partir dos órgãos. Quem são os órgãos? Como é que eu converso com eles? Eu tenho a minha linha de conversa, eu tenho o meu poder de fala, de conhecimento, mas quando chega a vez dela, que é o papel dela ir e falar, é a vez dela, aí o meu trabalho retrocede, porque ela chega para mim e fala, moça, ele vai me matar. Ele falou que se eu for até a delegacia, ele me mata. É como se o meu trabalho não tivesse acontecido. Então, é desafiador, Jerry. É muito desafiador. Nem tudo é negativo. Eu já tive, assim, casos em que eu tive ótimos resultados. Elas estão bem, estão com suas vidas resolvidas, estão caminhando. Mas foi bem cansativo, foi bem desafiador, para você entender. E tem aqueles que ainda estão ali. Tipo, eu vou para onde? Eu faço o que com essa? Eu faço o que com aquela? Porque é bem complexo, como eu estou te falando, é bem complexo. Ela fica dividida entre se defender fisicamente e enfrentar a sociedade num todo, com tudo que vem agregar à vida dela. É bem desafiador, Jerry, de verdade. Ou seja, às vezes a mulher que está ali procurando até mesmo uma profissão para encaminhar ela, orientar, naquele momento a mente dela tá perturbada, ou seja, qualquer momento que ela pensa que vai fazer algo é como se ela estivesse sendo perseguida, né? Sim. E ali começa ela ter até de fato os problemas com a vida dela, afeta até a saúde, ou seja, vai muito mais além do que isso, Para né? você entender, 80% das mulheres que sofrem violência dentro de casa, elas têm uma saúde normal, não têm uma saúde normal. Vamos dizer assim, 20% sai bem e 80% tem problemas. Elas ficam afetadas. Por que elas ficam afetadas? Por causa do estado emocional. Porque nós, mulheres, já somos emotiva de nato, né? Essa é a nossa maior diferença entre o ser mulher e homem. O homem, ele é muito exato, o homem, ele é muito instinto, a mulher, ela é muito emotiva. Mesmo que ela perca o amor, que ela perca o tesão pelo homem, mas ela tem um emocional muito grande, ela é mais frágil sentimentalmente. Então, ela está decidida que ela não quer mais aquele homem, ela está decidida que ela não tem mais atração por ele, mas ela é afetada, porque ela é mais frágil emocionalmente, a mulher é mais frágil.
Por mais que ela se construa com a religião, por mais que ela se construa com o trabalho, com os amigos, ela tem ali um processo de, vamos dizer assim, de estrutura, mesmo que ela tenha toda a estrutura como mulher social, mas o emocional dela sofre o choque quando acontece a violência. Ela é totalmente chocada e esse choque afeta ela diretamente. Então ela já fica num estado de nervo em que ela anda com medo, ela acaba mudando totalmente o comportamento, ela muda o olhar, ela muda as atitudes. É muito fácil perceber uma mulher vítima de violência dentro de casa, porque ela não é a mesma a partir do que acontece a primeira vez. Ela não tem mais a mesma segurança, ela não tem mais a mesma confiança. Ela muda, alguma coisa nela muda. Você entendeu? Então, a partir daí vem a dificuldade de um trabalho ser feito por a médica, porque nós somos as pessoas referentes no atendimento da mulher. Assistente social, a psicóloga, a médica. Ou médico. Os profissionais de referência, assim, próximo à mulher, são esses profissionais. Porque a mulher, ela tem um papel de o ano inteiro ela ter esses atendimentos, né? E aí é nesses atendimentos que identifica com facilidade. Principalmente a parte da medicina, que a mulher vai mais à saúde. Se ela não é uma mulher que tem, assim, vamos dizer assim, uma condição de vida muito vulnerável, ela não vai na assistente social, porque ela tem qualidade de vida. Então, para que ela vai na assistente social? Não, ela vai mais na médica. Então, é pelo médico que identifica. A médico e o psicólogo. Geralmente, as mulheres de uma classe diferenciada, os profissionais que mais atendem esse tipo de violência e que conseguem identificar, são as mulheres que vão na psicóloga, na terapia da psicanalista, que vão na médica. As mulheres de uma condição menos favorecida é que chega na assistência, que é o meu posto de atendimento. Eu estou na comunidade, onde eu estou ali no trabalho de frente, trabalhando juntamente com os serviços, né, que a gente chama de serviços, as políticas, que são os órgãos de referência do meu trabalho. Essas são as minhas atendidas. Já a psicologia, a psicanálise e a medicina já atende um outro padrão de mulheres. Contanto que, assim, não tem uma classe a violência. Ela não tem uma classe. Mulheres podem morrer ou serem agredidas a qualquer momento. Nós estamos os dois falando aqui lá fora, quantas estão sendo agredidas ou mortas nesse momento. Essa é a realidade, Jé, só para você entender. Muito bem, estou aqui então com a Fátima Fortes, hoje falando sobre feminicídio e também feminicídio, né? O caso que muda uma coisa ou a outra, mas é parecido, né? Porque realmente começa com a violência até chegar num caso mais sério, mais complicado então. O que eu quero perguntar para Fátima agora, aproveitando aqui o nosso segundo bloco, Fátima, o que precisa ser feito, né, para diminuir o índice alto de feminicídio no Brasil? Isso você vai responder daqui a pouquinho no nosso terceiro bloco no programa Papo do Bem. Voltamos já, não sai daí não. Você ouviu, você curtiu, você gostou. Oh yeah. Essa é a sua sintonia. A sintonia dos grandes sucessos. Rádio Planeta Pan, a rádio da família cristã. Saber que eu sou abençoado. Jesus tirou de uma vez a angústia do meu coração. Minha vida que era só de pecar, Ele mudou meu destino. Exalte, cante e glorifique o seu nome, porque Ele é teu Deus. Chegou a minha vez de ser abençoado. É minha vez, eu tomo posse dessa bênção hoje mesmo. Chegou a minha vez, é minha vez de ser abençoado. Chegou a minha vez de ser chegou a minha vez.
Hoje mesmo só me resta dar glória por tudo que eu tenho e orar pra Deus abençoar todos os meus irmãos. É minha vez de ser abençoado, chegou a minha vez de ser abençoado. É minha vez, eu tomo posse dessa bênção hoje mesmo. Chegou a minha vez, minha vez. É minha vez de ser abençoado. Chegou a minha vez de ser abençoado. É minha vez, eu tomo posse dessa bênção hoje mesmo. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Rádio Planeta Pan. A mais ouvida. E ponto final. Ponto final. Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Papo do Bem, aonde você tem voz. Esse é o terceiro bloco, né, do nosso programa, onde foi abordado aí no segundo e no primeiro bloco, hoje com a nossa convidada e entrevistada de hoje, que é a Fátima Fortes, ela que é também da assistência social e etc. E hoje trazendo um tema muito interessante, pode ser um tema assim, muito problemático para uns e outros não, apenas conhecimento, né? Um tema que se chama feminicídio e também femicídio. E aí nós abordamos vários temas aqui, falando sobre esse caso, onde vários números vêm crescendo, vem acontecendo no dia a dia no nosso Brasil. Fátima, antes da gente começar aqui o bate-papo no terceiro bloco, onde eu te perguntei, né, sobre que eu ia perguntar aqui o que precisa, né, ter feito para diminuir, né, o índice alto de feminicídio no Brasil, mas você vai responder daqui a pouquinho, porque tem uma ouvinte aqui, que é a nossa queridíssima Silvana Ribeiro, né, que ela falou assim, ó, tô ligadinha aqui, mandou boa tarde pra você, diz que é uma história muito incrível, ela falou que passou por esse desafio, e o que ela pergunta aqui, Fátima, é com o mais triste, é o que o preconceito também está dentro da assistência social, e que se vocês aí, ou seja, você ou eu, tanto faz, podia dar uma pincelada no dia que é hoje, Dia dos Namorados, que evidencia o combate nacional da exploração do trabalho infantil. Fátima. Oi, qual o nome dela mesmo? Silvana Ribeiro. Oi, Silvana, boa tarde. Um prazer, Silvana, falar com você. Silvana, quando você fala preconceito na profissão, eu precisava entender melhor em que sentido você está falando. A profissão de assistência social, realmente, ela é uma profissão muito nova no Brasil, pouco conhecida por alguns, né? Vamos pensar assim, que ainda tem duas classes que, se for assim buscar, não conhecem o trabalho de um assistente social. Recentemente, eu vivenciei essa experiência por uma pessoa muito próxima a mim, no bairro em que eu moro, pelo não conhecimento de não saber o que era uma assistente social, o que ela faz, como ela trabalha, o campo que ela atua, o que é assistência social em si. A pessoa não ter conhecimento da política, porque assistência social é a política, assistente social a profissão. Então, ainda há desafio muito grande. Vou te falar assim, Silvana, é um desafio muito grande ser uma assistente social e lidar com diversos grupos, que é o meu caso, né? Eu lido com vários grupos, não tem, assim, uma definição de quem eu vou atender, como será esse atendimento, porque
vai muito do território, vai muito da necessidade do meu atendimento. É uma profissão realmente desafiadora, porque eu tenho o papel de atender a criança na situação de risco, eu tenho o papel de atender o idoso na situação de risco, eu tenho que atender a mulher, eu tenho que atender o homem que quer ouvir a minha escuta, a minha orientação. Então, há sim o desafio, há sim um preconceito muito grande. A minha profissão, ela ainda não é vista com o poder que ela tem de tentar ir atrás, de mudar contexto, mudar situações. Muitos não conhecem essa potencialidade que ela tem e faz de conta. Faz assim, não vou falar com ela porque... O que é assistente social? É aquela moça que dá a cesta básica? Ela vai fazer o que por mim? Não vou falar com a assistente social porque nada se resolve, não vai dar certo. Ela vai deixar lá meu caso engavetado, não vai resolver. Enfim, ela pode até abrir uma denúncia, mas essa denúncia não tem respaldo. Não, Silvana, é assim. A gente tem o desafio que tem, mas a gente faz sim o nosso trabalho. A gente vai atrás. A gente briga por mudança todos os dias, a gente acredita em mudança, a gente é treinada para acreditar e fazer a mudança, porque também tem um lado da teoria que diz, se eu não mudar uma situação, não mudar um momento, eu não mudar um acontecimento na vida de uma pessoa, então eu não sou profissional. Então, para mim ser profissional, eu tenho que brigar sim por essa mudança, eu tenho que bater de frente com o que eu tiver que bater de frente e trazer o respaldo. Então, quando você fala da questão infantil, é algo muito sério. Ontem, eu voltando de uma reunião com um colega de trabalho, nós tivemos essa pequena discussão, porque uma criança passou pela gente e pediu esmola. E a gente fica dividido. O que a gente faz? Dá esmola para a criança ou não dá esmola para a criança? Porque dar esmola para uma criança é incentivar, né, que uma criança fique na rua pedindo ajuda, pedindo isso, pedindo aquilo. A gente está incentivando a partir da hora que a gente dá. Agora, também, se a gente não dá, o que acontece com a criança? Ela vai sofrer violência ao voltar para o grupo dela, porque pode ser o grupo que está em casa, pode ser um grupo que está na rua, porque a criança que está na rua exposta, passando por uma série de coisas, ela pode nem ter casa. Ela pode nem ter um lar para voltar, ela está debaixo do viaduto, mas ela está ali na rua para pedir donativo para as pessoas. Então é muito difícil, é muito desafiador para nós, quando uma criança nos barra na rua e fala assim, compra uma bala ou me dá uma moeda. O que a gente faz? A gente fica dividido. Se eu não dou, ela vai ser agredida quando ela voltar. E se eu dou, amanhã ela está aqui de novo porque eu dei. Então ela vem porque ela sabe que ela vai conseguir. Então, Silvana, é isso. É desafio e desafio. É o dia a dia. Infelizmente, a realidade da nossa profissão é a realidade da nossa sociedade. Porque nós temos esse papel a cumprir, nós temos essa possibilidade, mas nós dependemos também do poder maior, né? A nossa democracia, nossa política pública, que tem que chegar e fazer aquilo que nós precisamos fazer para realmente causar essas mudanças. É isso, Silvana, é o dia a dia. Realmente ela confirmou aqui que o preconceito, né, existe mesmo dentro da profissão, existe. Né, e que ela mandou aqui, que deixa eu ver aqui se eu estou certo mesmo, é isso mesmo, preconceito dentro da profissão e também durante o curso, Fátima. Sim, porque assim, dentro do nosso dia a dia acontece duas coisas enquanto pessoa da assistência social. Quem sabe realmente quem somos e o que podemos fazer quando estamos ali prontas para dar os respaldos e atender, quem realmente sabe tenta tirar proveito de quem somos, para onde vamos, o que buscamos, o que conseguimos, o que podemos fazer pelo outro. E quem realmente não sabe, não tem total conhecimento, discrimina da seguinte forma, nem sei quem é, o que ela faz? Não faz nada. Não é capaz, vou procurar advogado. Primeira decisão, procurar advogado. Tá, só que há uma definição entre direitos humanos, direito social, direito jurídico e direito civil. E muitas pessoas não conhecem a diferença entre esses dois profissionais por conta de não conhecer a diferença entre esses direitos. Uma assistente social é especializada, treinada para lidar com altas vulnerabilidades, altas complexidades dentro da parte de tudo que é direitos humanos e direito social. Ela tem todo um aprofundamento, todo um conhecimento dentro dessas propostas de direito e daí ela buscar os outros direitos, que ela é pronta para isso, para conhecer os outros direitos e sabê-los como buscar. E quem não tem esse conhecimento do que nós podemos com essa definição, faz de conta que não viu a gente. É assim mesmo. E ela aproveitou também que hoje, no dia 12 de junho, que é referente o dia que é considerado, né, o Dia Nacional de Enfrentamento à Exploração do Trabalho Infantil também hoje.
Pois é. Dia 12, né? É o que eu falei para ela, o trabalho infantil ele tá aí. E ninguém é uma causa que ninguém olha. Como eu contei para você, Silvana, ontem eu passei por essa situação delicada. Uma criança me oferecendo bala na rua, vendendo bala. É exploração. Ela estava trabalhando 5h30 da tarde no centro de São Paulo. E eu fiquei olhando assim, eu falo, gente, a criança não tinha que estar em casa porque é pandemia, estamos em um ano difícil, um ano de pandemia. A criança tinha que estar em casa. Se ela não estivesse estudando, vamos dizer assim, que está muito difícil as crianças estudarem nesse momento por conta dos recursos. Tá, mas se estivesse brincando, estivesse com a família, realizando alguma atividade, mas não, Silvana. Elas estão na rua, elas estão, infelizmente, trabalhando. Existe a exploração para a criança de todas as formas e a pior delas é o trabalho. O trabalho infantil é uma coisa assim muito dolorida de se ver. É uma coisa muito difícil de se ver, mas acontece. E é uma causa muito interessante você trazer aqui para a nossa pauta, para a nossa discussão, porque são pautas que não são faladas, que não são vistas. Como você vê, a nossa profissão ela é muito complexa no atendimento de pessoa. Eu estou aqui falando do feminicídio, ok. Aí você, já do outro lado, você identificou que hoje a data é em relação à exploração infantil. É assim, é o nosso dia a dia. É rotina, né? É rotina. A gente tem... Não para. A gente não para porque tem um acúmulo social dos acontecimentos com pessoas, vamos dizer assim, de difícil acesso às políticas, de difícil atendimento, de difícil acesso aos atendimentos corretos, aos direitos delas. É bem complexo, viu, Silvana? Bom, ela mandou um áudio aqui, eu vou até colocar aqui no ar para Fátima ouvir e entender também sobre o assunto, que hoje, até que um sábado, acho que se não me engano foi o sábado passado, foi o sábado retrasado, nosso tema foi sábado retrasado, né? Falamos sobre... semana passada foi... Foi empreendedorismo e semana retrasada que nós abordamos esse caso aqui de exploração também do trabalho infantil e porque foi entre o mês outros. de maio, se eu não me engano, a semana... Meio amarelo, se não me engano? Amarelo, né? Segunda semana de maio comemora... Isso, dia 18, né? Luta, dia 18, essa dia luta 18. De Laranja, combate, laranja. Isso. Luta de combate à exploração infantil. Exatamente. Eu tenho aqui, eu vou soltar aqui o áudio aqui, pra gente entender o que a Silvana, né, tá dizendo aqui no áudio, aí a Fátima vai entender melhor. Eu vou colocar aqui, vamos lá ver o que a Silvana falou aqui. É isso mesmo. Eu tô no quarto semestre, agora findando o quarto semestre de assistência social. Eu fui na rádio. Deu um pequeno problema, vou colocá-lo de novo, rapidão aqui, vamos lá? Acho que meu coisa saiu aqui. Mesmo. Pronto. É isso mesmo. Eu tô no quarto semestre, agora findando o quarto semestre de assistência social. Eu já fui aí na rádio falar sobre a violência sexual contra criança e adolescente. E realmente tem todo esse contexto, tudo isso que você está falando agora, que é você evitar de dar a esmola, como dizem, ou até mesmo comprar uma bala, alguma coisa que a criança está ofertando ali, vendendo, e você não sabe o que é. Eu trabalho dentro do SASF, que também trabalha, é parte da assistência social, é uma política social, e a criança bateu lá dentro para vender trufa. Depois, logo em seguida, indo para casa, entrou na perua, estava vendendo bala. Um senhor já de idade chamou a atenção, ficou conversando com elas, e eram 2 adolescentes. Então, dentro de tudo isso, chamar a atenção hoje para esse Dia, né, Nacional de Enfrentamento a essa exploração do trabalho, mas tem todo um contexto, porque a gente não sabe como está a situação da família, e o que é realmente a violência, a exploração do trabalho infantil, né? Dentro do ECA é você impedir essa criança de tudo aquilo que é parte dela, dessa peculiar formação, que é brincar, que é estudar, que é estar em família, e ao invés disso ela está o tempo inteiro vendendo em lugares que possibilitam ela sofrer muitas agressões, como também a exploração sexual. Então tá aí. Foi que ela falou aí, que você acabou de responder também, Fátima, sobre o assunto, né? E a Silvana falou sobre a respeito. O que você acha disso tudo? Totalmente verdadeiro, Silvana, que você está colocando. Primeiramente, parabéns. Muito obrigada pela sua participação, muito importante. A gente tem que unir forças, né? Nos dar as mãos e fazer o nosso trabalho de formiguinho, como assim é chamado na nossa profissão. Quanto mais de nós dermos as mãos e mais temas umas abordando aí umas às outras, mais pessoas serão trabalhadas e atendidas no nosso dia a dia. E a causa infantil
é outra, assim. Vamos pensar, tudo que é causas, vamos dizer, que precisam de urgência nos atendimentos. A causa infantil não é diferente. A exploração infantil, sexual, trabalhista é absurda. É simplesmente absurda. E você tem um desafio, né, Silvana? Você trabalha numa política de frente que é bem desafiadora, que o SASF, ele é uma política de atendimento à família, ele é um braço do CRAS, né, que atende diretamente dentro das comunidades, onde ela identifica diretamente as vulnerabilidades a partir das visitas domiciliares, a partir dos atendimentos à família. Então, ela trabalha numa política que, olha, é bem abrangente a identificação de vulnerabilidades. E quando ela fala da causa infantil, é porque dependendo do território onde ela está, pode ser que seja, assim, uma das altas vulnerabilidades que ela atende no dia a dia dela. Parabéns, Silvana, pela sua coragem, pelo seu desafio. Muito bem, agora a pergunta que eu fiz para Fátima, vou refazê-la aqui de novo. Fátima, o que precisa ser feito para diminuir, né, o índice de alto de feminicídio no Brasil? Olha, Gerry, quando você fala o que precisa ser feito, eu gostaria muito de ter o poder desse milagre, da resposta, dizer assim, olha, pode ser feito isso ou aquilo, mas funciona o seguinte, vamos por parte. Primeira coisa, depende mais atenção do poder público, né? Vamos dizer assim, as instâncias se envolverem mais diretamente, tem que ter mais política de autodefesa. Primeira coisa, porque eu faço a minha parte aqui embaixo, na linha de frente, mas quem está atrás de mim, né? Então, a gente precisa muito desses respaldos, potencializar mais as leis, serem mais rígidos, mais radicais com os caras que praticam violência, que assassinam mulheres, né? Ter mais leis em defesa de direito da mulher, ter mais rigidez no atendimento à mulher que denuncia, a que consegue pelo menos denunciar, porque tem a que morre e que não denuncia. Agora, a segunda coisa é a participação da mulher. Segunda coisa poderia ser feita, mais participação das mulheres nesse enfrentamento. A mulher tem que ter mais coragem, tem que ter mais poder de voz, ela não tem que se deixar oprimir. Ele falou que eu sou feia, ele falou que eu sou gorda, ele falou que eu sou burra, como eu já escutei, eu, Fátima Fortes, não me envergonho de falar aqui no ar para quem estiver me ouvindo. Recentemente, eu fui oprimida, fui assim, surpreendida, a palavra certa, surpreendida por um homem que tentou fazer eu acreditar que eu não seria capaz de resolver tal assunto, não seria capaz de vamos dizer, solucionar uma coisa muito simples dentro do meu campo de trabalho. Eu estava em tal movimento de ação com o meu grupo profissional ali, desenvolvendo uma atividade que era de comando meu, de diretriz minha, vamos dizer, de envolvimento profissional meu há meses, e a pessoa chegou e falou assim, você está errada, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está fazendo. Opa, para aí. Não entendi o que você está falando, desculpa. Você entendeu? Então, nós mulheres temos que ter essa força. Abrir a boca e falar o que ele fez. Contar para os amigos, contar para o seu chefe, sabe? Falar e falar, não aceito o que você fez comigo, o que você falou de mim, o que você está falando comigo. Abre a denúncia, porque isso entra como violência psicológica e violência moral. O homem, assim, ainda tem homem que entende que violentar uma mulher é só levar um tapa, botar um tapa no rosto dela, dar o soco nela, jogar ela no chão, sutiar ela. Não. A partir da hora em que você ofende a moral de uma mulher, na profissão dela, no ciclo profissional de convivência dela com pessoas, no social, ela já está sim sendo violentada. Ela já está sim sofrendo uma violência moral, psicológica. Já é uma agressão, então denunciem. Vocês têm que denunciar, não aceitem. É o namorado, é o ficante, é o amigo colorido, não interessa quem é o sujeito. Se afasta dele imediatamente, tenha coragem, faça o Disque 100, sabe? Ligue no 180, use o aplicativo e a primeira coisa, distancie. É difícil enfrentar a sociedade? É difícil enfrentar a família? É difícil olhar na cara do seu amigo e falar assim, eu vou deixar meu namorado que eu tô com ele há tantos anos porque ele me agrediu? Não interessa. Vá para a luta. O homem que ama, o homem que gosta, ele não agride.
ele não bate, ele não ameaça, vou te matar, não faz de novo porque eu te mato. Ah, você terminou comigo, eu não aceito. Não aceite isso. Uma das primeiras coisas a serem feitas, assim, é a mulher passar a se posicionar mais. Olhar mais para si mesma e falar... As mulheres precisam se unir nessa Se causa unir. de terem mais alternidade? Sim, elas precisam serem mais aliadas. Porque não adianta eu, Fátima, ter esse pensamento, ter essa determinação, ter essa coragem, mas as minhas colegas do lado, mesmo enquanto pessoas instruídas como eu, falar assim, eu não tenho coragem. Porque há uma definição entre ser a mulher e ser a profissional. Olha o caso da advogada que morreu em Porto Alegre em 2018. Ela era uma advogada, uma conhecedora de direitos, e ela morreu na mão do marido. É uma coisa assim que, se você for buscar e entender essa dicotomia das coisas, é muito complexo, porque uma mulher treinada, uma mulher que conhece leis e direitos, ela morreu na mão do próprio marido. Quando ela é especializada em direito, no convívio da família, ela era funcionária do próprio escritório, da própria família, escritório esse que era parte da vida dela, da história dela, e o marido assassinou ela. Todo mundo viu, o Brasil inteiro, a mídia mostrou, ela sendo suqueada dentro do elevador que sobe para o apartamento dela, e ela não ter a autodefesa. Ou seja, a profissional dela era completa, mas a mulher em si era frágil. Ela se deixou abater. Ela não teve coragem de chegar pro pai, pro irmão, pro amigo, pra delegacia e falar, eu quero esse cara longe Colocar de mim. a própria profissão dela em prática já, né? Colocar Pra ela mesma. pra ela, usar a favor dela. Isso. Ela Mostrar se que... autodefender. Exatamente. Ainda temos mulheres que não têm esse potencial. Ela estuda, ela se prepara, ela faz muito bem pra outra e não faz pra ela mesma. Então, meu convite é, independentemente de você ser a moça que varre o departamento ou de você ser a magistrada, defenda-se. O direito é igual para todas nós, independentemente do nosso grau de instrução, independentemente do nosso grau de condição social. Nós temos que nos unir na causa, nos unir, se defender, denunciar, chamar umas às outras para essa causa. Não tenha medo. Que alguém vai dizer isso ou aquilo, vai ter sempre um que vai falar isso ou aquilo. Mas é a sua vida que está em risco, é o seu corpo, é a sua autoestima, é o seu psicológico, é a sua moral como pessoa perante aos seus grupos. Não se deixe oprimir. E a maior dica é, abra a boca, fale. Fale para o seu melhor amigo, fale para a sua psicóloga, se você tem uma. Se você não tem, fale para o seu vizinho. Mas fale, conte. Eu, Fátima, falo, gente, eu falo. Eu falo assim, como estou falando nesse momento como pessoa. A profissional não expõe aquilo que é da outra. Mas a mulher em si, não tente agredir a Fátima e pensar que você vai sair todo poderoso 2, o valentão, que você deu a última palavra, porque... Super-homem, né? Não tem super-homem pra Fátima, não tem. Ela se defende sim, ela bota a boca no trombone sim, e ela fala assim, aquele ali falou isso, aquilo pra mim. Falo. Porque se eu ficar calada, ele faz de novo, né? Ele vai fazer de novo. Se eu deixar, ele faz então. A primeira coisa, eu me afasto. Primeira coisa, quando eu identifico, já me afasto. Não interessa quem é a pessoa, deixa de ser. Homem machista, psicótico, psicopata, não tem linha de andamento comigo, porque eu já me afasto. Se é o chefe, eu deixo o emprego, não tem conversa, não fico mesmo. Se é um paquera, um namorado, então tchau, você pra mim não existe. Então é isso que eu coloco para as mulheres. Tenha essa coragem. Tenha essa coragem, busque os órgãos, abra denúncia, e nós que estamos aqui do lado da assistência, nós que estamos aqui lutando pela conquista de direitos, vamos para cima. Nosso papel é buscar quem está lá em cima. A respaldo do Ministério Público, é o respaldo da Defensoria Pública, é o respaldo da Polícia Civil, é o respaldo do outro que tem que me trazer o respaldo para eu respaldar para você que está abaixo de mim, no atendimento. Essa é uma das propostas, porque como eu falo, não existe uma resposta milagrosa para o caso nesse momento. Mas existe, assim, a possibilidade de todo mundo unir e caminhar em cima do assunto. Vamos unir forças. Hoje eu estou aqui falando tudo isso para vocês. Eu acho que se mais pessoas abordarem o tema, fizerem mais as suas campanhas, isso pode, de uma certa forma, ao longo do tempo, ir amenizando. Como a causa da Silvana. Quando ela pensa na causa infantil, é algo que não é falado do lado de fora, mas que é extremamente abrangente. Muito abrangente. O que fazer? Potencializar as campanhas. Gente, todas as causas, a melhor dica, potencializar. É a comunicação, é a denúncia, é unir forças, é as políticas, cobrar mais das políticas. E assim, sempre buscar o poder, né? Porque se deixar, eu não vou no Ministério Público porque demora, porque o atendimento não chega.
chega, nós da assistência temos esse treinamento. E na teoria, quando a gente está lá nos estudos, como a Silvana colocou aí, que ainda é uma estudante, a gente é muito bem treinada quando diz assim, você tem que levar porta na cara, mas você levanta, bate de novo, que bate de novo e que bate de novo. Até uma hora abre, né? Até uma hora ela vai abrir. Nós somos treinadas para ter a paciência de bater na mesma porta quantas vezes for necessária. Então é a nossa causa. Se a gente quer vencer, assim como a gente conquistou o direito de votar, vamos bater nessas portas. Uma hora a gente vai vencer isso. Reduzir esse número de mortalidade de mulheres, reduzir essa questão do assédio moral, assédio sexual, as violências psicológicas, as violências moral, que apesar da Maria da Penha, que está aí em pleno tempo contemporâneo, agindo em prol das mulheres, gente, falta muito ainda pela frente. Falta muito, 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 muito. Entendeu? Muito bem, então tá aí as explicações da nossa convidada de hoje, Fátima Fortes, falando sobre esse tema que talvez para uns é um tema polêmico e outro, para algumas pessoas, é um tema de conhecimento, tá bom? Esse foi o terceiro bloco de hoje do nosso programa Papo do Bem. Vamos para um intervalo musical e voltamos para o quarto e último bloco para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Voltamos já, não sai daí não! Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, Informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. e você ainda pode participar. É ou não é uma boa? 1001 motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve E a gente curte! Essa é a sua rádio! Rádio Planeta Pan, a rádio da família cristã. A voz do coração. Meu irmão, não fique preocupado se alguém adorar do teu lado, porque a unção é tão forte, recebe quem crê e fica ligado. Não importa se o ritmo é lento ou agitado, pra que confusão? Parece que Deus, quando olha pra nós, só vê cara, não vê coração. Levante suas mãos comigo agora para receber. A alegria do Senhor tá dominando o seu ser, invadindo todo o teu viver. A voz que Deus quer ouvir é a voz do coração, porque é dele a perfeita adoração. A voz que Deus quer ouvir é a voz do coração, porque é dele a perfeita adoração. A voz que Deus quer ouvir é a voz do coração, porque é dele a perfeita adoração. A voz que Deus quer ouvir é a voz do coração, porque é dele. Irmão Daniel, Deus sabe quando o homem está sendo sincero, não é mesmo, meu irmão? Ô glória, é verdade, irmão Lázaro. Deus conhece o coração do homem. Meu irmão, não fique preocupado se o seu irmão adorar do seu lado, porque a unção é tão forte, recebe quem crê que fica ligado. Não importa se é agitado, se o ritmo é lento, pra que confusão? Até parece que Deus, quando olha pra nós, só vê cara, não vê coração. Levante suas mãos comigo agora para receber. A alegria do Senhor tá dominando o seu ser, invadindo todo o seu viver. A voz que Deus quer ouvir é a voz do coração, porque é dele a perfeita adoração. Mas a voz que Deus quer ouvir é a voz do coração, porque é dele. A voz que Deus quer ouvir é a voz do coração, porque é dele a perfeita adoração. Mas a voz que Deus quer ouvir é a voz do coração, porque é dele. De que vale cantar bonitinho se o coração se encontra vazio? De que vale pregar e orar se o coração está cheio de espinho? É preciso entender, é de Deus poder, a verdade, amor e unção. Se você e ele, ninguém canta nada, ninguém prega nada, tu ficas na mão. Levante suas mãos comigo agora para receber. A alegria do Senhor está dominando o teu ser, invadindo todo o teu viver. A voz que Deus quer
Você ouviu, você curtiu, você gostou. Oh yeah. Essa é a sua sintonia, a sintonia dos grandes sucessos. Rádio Planeta Pan, a rádio da família cristã. Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Papo do Bem, aonde você aqui tem voz. Quarto e último bloco do programa de hoje, deste sábado, dia 12 de junho do ano de 2021. Lembrando que o nosso programa Papo do Bem agora está disponível em nosso canal do YouTube, Rádio Planeta Pan Oficial. Nosso podcast agora direto lá no nosso canal. É só você acessar aí no canal YouTube, Rádio Planeta Pan Oficial, tá bom? Antes da gente começar aqui o quarto e último bloco com a nossa convidada entrevistada de hoje, que é a Fátima Fortes, ela que também é da assistência social, e vem trazendo aqui um tema muito interessante, um tema importante, um tema talvez para uns polêmicos e para outros é conhecimento, que é o feminicídio e o femicídio, tá bom? Quero mandar aqui um abraço e uma alusão especial pro Givanildo, ele que é aí o pedreiro que está ajudando aqui na Associação Nara Chaves, né? Mandar um abraço também pro professor Victor e também pra a Nara Chaves, todo mundo aí, a equipe, os 3 Léo, na verdade são 3, né? São 3 Léos. Eita, que por falta de um tem 3 aqui, viu? Também tem o Wesley que tá aí ajudando a nossa equipe. Na cozinha tem a Ana e a irmã Maria, uma equipe aí de primeira ajudando a comunidade aqui na unidade 2 do Jardim Magdalena, na Associação Nara Chaves. Pra gente então começar aqui o nosso bate-papo, no nosso quarto bloco de hoje, eu já quero perguntar aqui pra Fátima. Fátima, é o seguinte, a participação, né, do poder público na defesa de direitos criminais das mulheres, que é ali a Lei Maria da Penha. Explica mais ou menos esse caso aí da participação do poder público. Então, para vocês entenderem, tudo começa a partir de uma caminhada. A mulher, quando ela começa a perceber que ela está sendo agredida dentro de casa, que ela tem que tomar iniciativas, ela tem que ter o ponto de partida para se autodefender, ela tem que buscar, né? Ela tem que buscar ajuda. Ou ela vai pelos canais de denúncia, como eu falei no bloco anterior, que é onde ela pode abrir denúncias anônimas para se proteger, né, de continuar sendo, ou dela passar por a situação pior, que é o que a gente fala assim, que é o que mais acontece, que é a morte. Se ela tenta se defender, ela tem que ir primeiro pela denúncia. Ela pode escolher o canal anônimo, são os canais discretos, onde ela vai encontrar ajuda aí a partir da denúncia anônima. Ou ela pode procurar a própria delegacia civil, porque tudo começa pela delegacia civil. Tanto o homem quanto a mulher que sofre violência tem que ir para a delegacia civil, porque tem o processo de corpo de delito, vai para a delegacia da mulher, que da delegacia da mulher o caso é encaminhado ao Ministério Público. Se é uma mulher que não tem como ter o apoio de um advogado, não tem um amigo, um conhecido advogado, ou condição financeira de bancar um advogado, ela também pode procurar o Ministério Público de Defesa de Direito das Mulheres, né? E esse ministério vai cuidar de tudo, inclusive da medida protetiva, que é o afastamento da pessoa que está ameaçando. E o que é grave é exatamente isso, que quando a mulher começa esse processo, se isso de uma certa forma vaza, vai descoberto, ela começa a sofrer mais ameaças, ela corre um risco maior. Vamos dizer assim, se ela não sabe se organizar com esses procedimentos, com essas decisões, ela pode sim correr risco, mas se ela for uma mulher que tem aí os cuidados legais, ela tem aí, vamos dizer, as orientações corretas para ela tomar iniciativa da sua autodefesa, acontece. Eu quero dizer o seguinte, ela acontece sim dela ter o respaldo, ela ser respaldada, ela conseguir vem a medida de afastamento, ela pode mudar de endereço por um tempo, a própria medida de defesa de direitos vai orientá-la de como ela deve seguir com essa decisão de denunciar e de enfrentar o seu agressor.
E ela tem que ter, vamos dizer assim, a força de falar, vou fazer e vou fazer. Não retroceder. Então, a participação do órgão vem a partir da força da mulher, da decisão da mulher. O poder público tem o seu papel a cumprir. Como eu falo, falta muito ainda para acontecer. Mas o que já existe vai, de fato, pela mulher. A mulher tem que, sim, ter iniciativa. A mulher tem que ter, sim, força de vontade. De falar, eu vou conseguir, eu quero. Ela tem que bater na porta desse direito. Ela não pode abrir mão dele. Ela não pode deixar de cobrar. Ela não pode deixar de ir para cima e falar, eu quero ser respaldada. Eu não quero morrer. Ele está me ameaçando. Ele está falando porque é aquilo que eu coloquei no começo. Dificilmente uma mulher que morre, ela morre da noite para o dia, assassinada pelo seu assassino. Existe um processo. Começa pelo um processo. Isso vem aos poucos acontecendo até ele chegar às vias de fato. Então, você identificou que isso está acontecendo? Você percebeu que é isso que você quer, se livrar dessa situação? Faça a denúncia. Aí você escolhe qual a sua denúncia. Eu vou pessoalmente até uma delegacia civil e quero ser ouvida. Eu vou numa assistente social, peço a orientação dela. Vou até um canal, faço uma ligação de fora, saio de casa, vou ligar num canal que eu possa ser atendida, anônima, uma denúncia anônima, discretamente. Ela não precisa nem ligar de dentro da casa dela, pode ir na casa da amiga, na vizinha. Faça uma ligação. Ou seja, procurar todos os canais possíveis, né? Todos os canais Desistir possíveis jamais. de atendimento. Desistir jamais. Nunca desista de se defender. Nunca. Não desista. Muitas mulheres até começam o processo de defesa e depois ela retrocede. Por que que existe essa queixa? Falando aqui rapidamente, só resumidamente, Jerry. Muitas mulheres ainda se queixam que a Maria da Penha é uma lei que não funciona. Porque as próprias mulheres não conseguem fazer bem o uso dessa lei. Ela pede a lei, ela pede o atendimento, depois ela retrocede. Então, existe ali dentro das delegacias, tanto civil como a delegacia da mulher, aquela situação de que, será que essa está falando a verdade? Ou será que é mais uma briguinha de casal e ela está aqui para fazer o drama dela? Ou então, quando ela vai uma vez, ela começa o processo de defesa, aí ela tranca, retrocede, volta para casa ou volta a se comunicar com o cara, ela fica desacreditada. Porque a mulher que abre uma denúncia, ela não tem que se aproximar mais dessa pessoa. Ela não tem mais que se comunicar com ele. Ela não tem mais que ter qualquer linha de aproximação com ele. Nenhuma. E isso faz com que ela consiga o respaldo. Porque ela é acreditada. Ela vai acreditada de que ela precisa sim ser atendida. Agora, quando a mulher começa um processo, depois ela retrocede na denúncia, ou ela deixa entender, tanto no palavreado quanto no olhar, nos gestos, de que ela não está segura, simplesmente ela é mal atendida porque ela não é acreditada. Então, as mulheres têm que unir essa força. É o que eu falo, a união vem a partir daí. Decida. Você quer ou não quer sair desse agressor? Porque se você quiser continuar sendo agredido, o órgão não vai te ajudar mesmo, porque você é capaz. Está escrito, está lá no artigo 5, todo mundo que é capaz de se autodefender a partir da sua índole, ninguém vai tomar decisão por você. Agora, se você quer a sua defesa, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar, eu vou levar a tua denúncia à frente, uma colega, ou a própria delegacia, o próprio Ministério Público a partir da sua ligação. Entendeu, Jerry? É por aí. Muito bem. Ô, Fátima, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, que, por sinal, tá um bate-papo muito bom e muito esclarecido, né, sobre esse assunto de hoje, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final sobre esse tema, sobre as causas que vêm acontecendo e quais seriam as metas daqui para frente. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem final. Olha, as metas, como eu coloquei no bloco anterior, vamos unir forças, sempre, não deixar de buscar, nunca deixar de bater na mesma porta 3, 4 vezes, essa é a minha mensagem. Bata na porta, bata com força. Bateu a primeira vez, segunda vez, não te ouviu, bata na terceira, bata com mais força ainda que você vai ouvida. Minha primeira mensagem é essa. E a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a nossa Lei Maria da Penha, ela passou por uma série de mudanças. Ela teve muitas mudanças recentemente. Ela se tornou uma lei mais potente na defesa de direito. Quando ela acrescentou violência psicológica e violência moral como crimes, isso já foi um avanço. Então, é muito fácil você saber quando você está sendo agredida. Não espere que ele faça
o que ele realmente está planejando, está desejando aos poucos, porque ele já tem, vamos dizer assim, um quadro a mais, porque o homem que faz isso, ele não é um homem, vamos dizer, normal, ele tem o machismo como questão social, ou ele é psicótico como questão psicológica, ou ele vamos dizer assim, é um cara numa situação de saúde mental agravada. Então não confie. Não confie porque quem mata, quem ameaça, não ama. Essa é a minha mensagem. Não existe uma relação entre o amor e a violência. Quem ama não agride, quem ama não mata, quem ama não violenta. Vocês entenderam? Então, vamos por esse caminho. Defina. Primeiro, defina. Defina, identifique o que você está vivenciando. Saiba o que é amor, o que é violência. E a minha mensagem é essa: bata na porta que você tiver que bater para se autodefender. Não deixe de denunciar. Vá atrás do seu direito, vá atrás do seu respaldo, vá atrás da sua defesa. É isso. Muito bem. Então tá aí. Fátima, primeiro quero agradecer por aceitar aqui o nosso convite e essa grande entrevista de hoje para falar sobre esse tema, como eu sempre disse aqui no começo do programa, um tema que para uns pode ser polêmico demais, para outros pode ser um conhecimento, e aí se divide, né, as águas, vamos dizer assim, né? Mas foi uma entrevista assim, trouxe um respaldo bacana para que as pessoas, né, entendessem mais um pouco qual é a dificuldade, qual é não a dificuldade, enfim, a lei, o que muda, o que não muda, o que vai daqui para frente. E em outros casos, outras ocasiões, outras oportunidades que você quiser vir aqui no nosso programa debater entre esses e outros assuntos, está sempre bem-vindo e as portas estão abertas. Gerry, muito obrigada. Eu que agradeço de todo o coração pela parceria, tanto sua quanto da Associação Nara Chaves, que eu vejo assim, presentemente aqui falando, é uma associação com um trabalho muito bonito, um trabalho, vamos dizer, voltado para as causas de pessoas, né, de modo geral. A Nara Chaves, ela não tem um público citado, ela tem todos os públicos, o que é importante para um trabalho social, dar respaldo, é que ela está dentro da comunidade com a proposta de atender quem tiver que ser atendido, independentemente de público. Essa é a proposta dela. Eu sou muito feliz, estou agradecida demais pelo convite, pela participação, pela parceria. E eu queria desejar aqui o Feliz Dia dos Namorados para as namoradas. Cuidado, namorem com saúde, com cuidado com as palavras bonitas, né? Vamos torcer aí que as que realmente estão bem, que continuem felizes e continuem bem. E é isso, que a data de hoje seja muito especial para os casais, né? Os casais de bem, de saúde mental boa, de postura boa, que comemorem, aproveitem a data de hoje, namorem muito, porque é um dia para isso, né? Fé em Deus. A gente não pode levar tudo pelo lado negativo. Dentro de todas as nossas relações sociais também tem as coisas boas, né? E a data foi muito favorecida para mim falar desse tema muito importante. Porque mesmo sendo o Dia dos Namorados, sendo um dia para comemorar, mas acontecem as fatalidades, né? Elas estão aí, não identificadas, elas estão aí nesse momento. Aqui nós estamos dentro de uma sala fechada, não estamos vendo, tá? Mas se você sair daqui da rádio e for para a televisão, você vai ver que lá está tudo mostrando o que realmente está acontecendo. Então, gente, aproveitem a data de hoje, quem estiver bem. E o olhar aberto, né? Com certeza. Tá aí, então, hoje a nossa entrevistada e convidada de hoje, Fátima Fortes. O nosso programa Papo do Bem vai ficando por aqui, está de volta aí no próximo sábado, às 2h, trazendo aí sempre um convidado diferente, um convidado especial, trazendo também um tema totalmente diferente para que abrange, né, aos temas polêmicas ou não, para conhecimentos aqui na nossa emissora. Você cidadão, né? Você aí que está em casa, no trabalho, ouvindo sempre, acompanhando o nosso programa, também está disponível como um podcast no nosso canal no YouTube, Rádio Planeta Pan. Tá lá, corre lá, acessa, deixa seu link, seu like, inscreva-se lá no canal e ajude a divulgar, compartilha entre os amigos para que cada vez mais cresça e que você tenha bastante conhecimento, porque aqui no Papo do Bem você sempre tem voz. Tchau, gente. Até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui no programa Papo do Bem. Até lá! A rádio de todas as idades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Rádio Planeta Pan, a rádio da família cristã.
tua presença em meu ser. Acende em mim o fogo do altar. É tempo da promessa se cumprir.